Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a Gênesis 6 de 1 a 4 novamente. Eu tinha comentado em outro vídeo, né? Já que as novas traduções, para acabar com essa falsa polêmica de os filhos de Deus com as filhas dos homens, eles já estão traduzindo corretamente agora. Melhor ainda do que estava, né? Apesar que não havia dúvida, mas como tem pessoas que forçam a polêmica, né? Agora eles estão traduzindo como filhos de Deus e as filhas dos seres humanos. Então eu peguei aqui duas traduções novas da Septuaginta para o inglês e uma nova Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente eu vou mostrar a chamada Lexham English Septuagint. Essa tradução ela é baseada numa tradução da Septuaginta do grego para... Desculpa, a publicação da Septuaginta em grego, não, só grego, são em 3 volumes, pelo autor Henry Barclay Smith, pela Cambridge University. Ela foi publicada em 3 volumes e eu estou aqui com o volume 3, que é interessante que ele publicou com o livro de Enoque no final. Vou deixar para vocês verem aqui. Ela vem com o livro de Enoque no final, o texto grego de Enoque, que só tem 32 capítulos, né? E nessa tradução ele mantém o livro de Enoque no final. Então, confirmando, nessa tradução ele traduz filhos de Deus e filhas dos seres humanos. E tem também uma nova tradução da Septuaginta para o inglês, publicada pela Oxford. É a mesma coisa, ela traduz também filhos de Deus e filhas dos seres humanos. Deixa aqui para vocês. Não precisa nem mostrar o texto, mas é só confirmando isso. E tem mais uma nova Bíblia. The New Oxford Annotated Bible. Aqui seria a Bíblia inteira, no caso. Publicada também pela Oxford também. Esse aqui vem com os apócrifos, né? Também é a mesma coisa, filhos de Deus e filhas dos seres humanos, em Gênesis 6, de 1 a 4. Eu tinha mostrado para vocês em outro vídeo, né? Eu vou tornar a mostrar, pela Sociedade Bíblica Brasileira, o texto hebraico e português, interlinear. E na tradução interlinear, para quem tiver, às vezes a pessoa nem presta atenção, né? Tá interessado em outros assuntos, então eu deixei marcado aqui, tá em colorido, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O termo é filhos de Deus e filhos dos seres humanos. Aí acaba com a falsa polêmica, né? E eu vou aproveitar que só para mostrar essas 3 traduções novas, né? Eu vou trazer um assunto aqui interessante, é polêmico, mas vale a pena a gente comentar, né? Na atualidade é tão debatido. Sobre a homossexualidade. Esse livro aqui, publicado por Robert A. J. Cagnon. A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica, publicado pela Vida Nova. E aqui na explicação do livro ele diz o seguinte, né? Com argumentos incisivos e bem articulados,
Robert Cagnon demonstra que a Bíblia é unânime em definir a relação homossexual como pecado. Ao mesmo tempo, o autor estabelece um diálogo rigoroso com estudiosos da Bíblia e historiadores que se posicionam contra ou a favor desse entendimento. Cagnon também demonstra sistematicamente por que as tentativas de classificar a posição conservadora cristã em relação à homossexualidade como inaplicável aos dias de hoje não fazem justiça aos textos bíblicos. Suas conclusões são claras e compassivas, pois adverte os leitores de todos os lados do debate contra um evangelho mutilado, desafiando-nos a uma visão holística do mandamento de amar a Deus e ao próximo. E aqui peguei um trecho, uma posição também que ele confirma, né? No caso, ele cita a passagem de Gênesis 6, da relação de anjos com mulheres, né? Aqui na página 79, ele vem falando assim, né? Em última análise, uma vez que a história é usada como uma cena típica para caracterizar o abismo da depravação humana em Sodoma e Gomorra, e, desta maneira, legitimar a decisão de Deus de apagar essas duas cidades da face da terra, é provável que o pecado de Sodoma não seja somente a falta de hospitalidade ou mesmo a tentativa de estupro de um hóspede, mas sim a tentativa de estupro homossexual de hóspedes do sexo masculino. Aí ele fala-se da perversão do intercurso homossexual, né? Ele compara aqui com a cópula ilícita entre anjos e mulheres, que contribuiu para o cataclismo anterior do grande dilúvio em Gênesis 6, um elemento importante da generalizada iniquidade da humanidade, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. De igual maneira, outra forma de relações sexuais não naturais entre homens foram um fator decisivo na destruição cataclísmica de Sodoma e Gomorra. A história de Gênesis 19, de 1 a 14, é apenas um único evento, mas um evento vital para exemplificar a maldade generalizada das cidades, conforme 18:20, como é grave o pecado delas. Aqui ele faz assim, ele tem como Gênesis 6, né, a relação de anjos com mulheres. Aqui na página 93, ele faz uma citação, e ele chama aqui o segundo livro de Enoque. Não é a minha prioridade aqui não é o segundo livro de Enoque, mas eu vou aproveitar e trazer aqui dois textos que ele cita aqui, né? Segundo Enoque 10:4 e capítulo 34, de 1 a 2. E no caso aqui, eu vou ter que explicar depois, o livro de Enoque, segundo Enoque, são vários manuscritos, né? Somente tem uma recensão longa e uma breve, né? Aqui esse texto está na recensão longa. Vou mostrar para vocês aqui. Recensão longa. E no capítulo 10 do segundo Enoque, Enoque eslavo, ou eslavônico, só para mostrar para vocês, eu mostrei acho que em um vídeo, mas não sei se eu mostrei o texto. O texto de Enoque eslavônico, ele foi preservado no eslavônico eclesiástico antigo. E os caracteres são assim. Acho que eu não tinha mostrado ainda. É muito interessante. Aqui tem o texto eslavônico e depois tem a tradução aqui em inglês, né? Na seguinte. E esse aqui é um trabalho, novas perspectivas, né?
novas perspectivas sobre o segundo Enoque. São dois livros complicadíssimos. Então eu vou ler para vocês aqui no segundo Enoque, segundo Enoque, capítulo 10, versículos 3 e 4. É meio pesado aqui, eu vou tentar, é um assunto meio delicado, vou tentar passar de leve por cima. Aí ele fala assim, né, ele está sendo guiado por alguns seres, né, que mostram para ele um lugar. Aí eu vou seguir assim, ele fala: e aqueles seres levaram-me para a região norte e mostraram-me ali um lugar muito assustador. E todos os tipos de tortura e tormento estão naquele lugar. Escuridão cruel e melancolia sem luz. E não há luz lá. E um fogo negro arde perpetuamente, com um rio de fogo que sai sobre todo o lugar. Fogo aqui congelando gelo lá. Fogo aqui e congelando gelo lá. É uma linguagem. E ele seca e congela. E lugares de detenção muito cruéis, e anjos sombrios e impiedosos, carregando instrumentos de atrocidades, torturando sem piedade. E eu disse, né, ai, como esse lugar é assustador. E aqueles seres me disseram: esse lugar, Enoque, foi preparado para aqueles que não glorificam a Deus, que praticam na terra o pecado que é contra a natureza, que é a corrupção infantil. Aí não vou falar o resto. A maneira de Sodoma, acho que dá para vocês entenderem, né? De feitiçaria, encantamentos, adivinhações, tráfico com demônios, seria trato com demônios, que se vangloriam de suas más ações. Como a gente vê hoje, né? Que se vangloriam das suas ações, como o roubo, a mentira, insultos, a cobiça, ressentimento e assassinatos. Então eu percebi aqui a parte homossexual com crianças, né? Aí no capítulo 34 também, segundo Enoque, a recessão longa, 34 versículos 1 e 2. Aí ele fala assim que Deus deixou convicto as pessoas, né, na época do dilúvio, que são idólatras e fornicadores, sodomitas, e por essa razão ele trouxe o dilúvio, né, sobre eles. Aí ele fala assim, né, pois eu conheço a maldade da humanidade, como eles rejeitaram meus mandamentos, eles não carregarão o jugo que eu coloquei sobre eles. Mas eles rejeitarão o meu jugo e aceitarão um jugo diferente. E eles semearão sementes inúteis, não temendo a Deus e não me adorando, mas começaram a adorar deuses vãos e renunciaram à minha singularidade. E todo o mundo será reduzido à confusão por iniquidades e maldades, e fornicações abomináveis, isto é, amigo com amigo, no caso sexo anal, e todo tipo de impureza perversa, e a adoração ao maligno. Segundo Enoque é pesado, ele fala bem abertamente nesses casos, né? E aqui tem um assunto também no livro de Enoque, né? Eu vou ler aqui na minha tradução, né? Tem um assunto interessante também. Ele, no capítulo 98, primeiro Enoque esse. Capítulo 98, versículos 1 e 2. Aí é Deus falando, né? Agora juro a vós, ao sábio e ao tolo, vereis muitas coisas na terra, pois vós, homens, usarão mais joias que as mulheres, e mais ornamentos coloridos que uma virgem. Em soberania, em grandeza, e em poder, e em prata, em ouro, em púrpura, em honra e em iguarias, e eles serão derramados como água. Terão um fim, né? Serão exterminados. Achei interessante essa parte, né? Que os homens usarão mais joias que as mulheres e mais ornamentos coloridos que uma virgem.
capítulo 98, de 1 a 2. Aí fala assim, versículo 3. Por essa razão, eles serão privados de conhecimento e sabedoria. Por isso eles perecerão junto com os seus bens e junto com toda a sua glória e honra. Então, na desonra, na matança e em grande miséria, seus espíritos serão lançados para longe. Aí continua, interessante. Então é isso, pessoal. Eu estou batalhando, como falei para vocês, na revisão para republicar o livro de Enoque. E eu espero que vocês tenham gostado dessas citações aqui. É um assunto pesado, mas é muito atual, né? E não deve ser deixado de lado, né? Porque não agrada a Deus, infelizmente, né? Para muitos, né, que teimam, né? Então, pessoal, ficou claro, né? Eu mostrei para vocês duas traduções novas da Septuaginta e elas trazem agora também no Gênesis 6, de 1 a 4, agora é filhos de Deus, como está no original realmente, né? Lá é filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos seres humanos, para ter o contraste entre o celeste e o terreno. E essa nova Bíblia também, né, também da Oxford, todas elas têm agora acabou com essa falsa polêmica, né? Eu tinha mostrado para vocês também uma nova Bíblia da Paulus, né? Tá aqui agora. Também ela já vem com a tradução. A Paulinas eu ouvi falar que eles vão lançar uma nova Bíblia agora em dezembro, tomara que saia. Ela lançou em separado o Antigo Testamento, o Novo Testamento e Salmos. E também já no Gênesis também. Em Gênesis está filhos de Deus e as filhas dos seres humanos. Eu acho que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Então, esperamos que saia a Bíblia completa da Paulinas também. E eu acho que outras virão também para acabar com essa falsa polêmica. Eu não sei por que querem esconder essa realidade, né? É muito estranho isso. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Espero que tenha ficado claro essas leituras. Até a próxima, então.